Programa não recomendado para menores de 10 anos. Olá! Essa semana o programa Mais Saúde está imperdível. E você vai ver por quê. Novamente eu trago aqui nos estúdios da TV Canção Nova um querido amigo que é o professor Dr. Gustavo Alves Andrade dos Santos. Esse nome comprido que já esteve tantas vezes aqui no nosso programa, né? E mais uma vez está assim nos generosamente concedendo um tempo que na verdade, estaria disponível para outra coisa, mas ele falou, não, mas eu dou um jeitinho e eu vou fazer essa pauta. Gustavo, obrigada, tá? Como sempre, tá? Muito obrigado pelo convite. Quem é para você que está começando agora a conhecer, de repente, o programa Mais Saúde, mas olha, lá no Canção Nova Play, você colocou o nome do professor Gustavo Alves, você já acha, assim, vários programas. Deixa eu apresentar o professor. Professor Dr. Gustavo Alves, ele é farmacêutico, doutor em biotecnologia, pós-doc em neurociência. Aí a gente já vai entrando aqui num dos temas do nosso programa. Ele também é professor da Faculdade de Medicina São Leopoldo Mandic, pesquisador da USP, lá de Ribeirão Preto, na doença de Alzheimer. É coordenador do grupo Cuidado Farmacêutico ao Idoso do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo e palestrante nacional e internacional. Muito bem-vindo, Gustavo. Eu quero parabenizar, antes de mais nada, porque o Gustavo, olha só, gente, isso aqui é para a gente colocar, assim, como é que eu vou dizer? Em destaque, porque não é qualquer pessoa que é editora de um livro desse porte, desse calibre, tá? E ele é o editor e responsável por esse livro maravilhoso que aborda tudo sobre a doença de Alzheimer, né? Exatamente, uma obra que aborda abordagem sobre o tratamento farmacológico, ou seja, as estratégias que utilizam medicamentos para tratar a doença que não tem cura, mas tem tratamento. É importante ressaltar isso. E aí convidei para escrever os capítulos especialistas brasileiros, alguns muito importantes na pesquisa, para falar desde a terapêutica atual, como as novas que estão chegando. A gente tem drogas que estão breves a serem lançadas no mercado, dentro de pouco tempo, enfim, diagnóstico também. Então, uma visão genérica, geral, sobre a doença de Alzheimer. E, gente, o professor Gustavo, ele, desde que eu conheço, você está nessa linha dessa pesquisa de Alzheimer, porque ele fica, assim, encontrando, a pesquisa dele é para encontrar marcadores, que isso é uma coisa difícil, né? Um marcador que poderá ajudar a ver quem é ou um candidato ou candidata a uma futura doença de Alzheimer, né? A doença de Alzheimer, uma doença neurodegenerativa e que ela tem, digamos que, substâncias, moléculas que podem sinalizar que a doença está em curso ou até mesmo que a doença vai entrar num processo mais agressivo. Então, a gente chama isso de uma fase prodromal e o que a gente tem tentado identificar são essas substâncias em um momento anterior a essa primeira manifestação de sinais e sintomas, para que os médicos possam, em tempo, entrar com alguma estratégia. Então, a ideia, existem outras doenças que têm essa marca de você conseguir identificar, a gente chama de biomarcadores, substâncias que você tem no sangue, que você pode ter até mesmo na saliva, que é o que a gente estuda, a saliva, ou em outras secreções. Há poucas semanas atrás, uma pesquisa trouxe o diagnóstico de Parkinson por meio do sebo, da secreção sebácea na pele. Olha. Então, há uma série de evidências que podem ser trazidas por meio de vários fluidos corporais. No nosso caso, a gente busca a saliva. Que, além de tudo, é não invasivo, muito prático, rápido, né? Você coleta a saliva, vai colocar no dispositivo, que é o que a gente está desenvolvendo lá em Ribeirão Preto, para que você tenha, de maneira preditiva, quem sabe, uma evidência inicial de que a pessoa ou vai desenvolver a doença ou já está com a doença manifestada. Porque uma doença neurodegenerativa, a gente fala degenerativa,
no nível cerebral, então neurodegenerativa, de certa forma ela vai matar os neurônios ou ela vai impedir que os neurônios se comuniquem através das sinapses, das transmissões nervosas. Quando essas manifestações elas começam a aparecer é porque a doença já está em curso. Então fica muito difícil você conseguir resolver o problema, conseguir paralisar o avanço. Embora, vamos pegar, por exemplo, o caso de Parkinson. Parkinson é uma doença que é diagnosticada já com as manifestações, com a rigidez, a lentidão dos movimentos, o andar festinante, etc. E você consegue medicar o paciente com Parkinson e ele tem uma qualidade de vida bastante interessante, passa a ter uma vida até quase que normal, embora seja neurodegenerativa, mas não quer dizer que você vai conseguir paralisar o progresso da doença. Sim, é aquela coisa que eu costumo dizer, né? Vai ser uma ladeira abaixo, mas que nós Com vamos freio, descer pode com ser. freio de mão puxado, Pode né? ser. Que isso é que é interessantíssimo. E como é que foi a elaboração desse livro? Porque, gente, quem é da área de ciência, né, entende o que é poder publicar um livro desses. Eu acho que, acima de tudo, uma vitória nossa da ciência, porque a ideia de escrever esse livro ela surgiu exatamente durante a pandemia do Covid-19, e aí eu resolvi mandar a proposta para a editora Nature, que é a editora científica mais importante do mundo, a Springer Nature. Para mim, como brasileiro, foi muito bacana, porque passados aí 3 meses após o meu envio, eu recebi o sinal de ok. Nossa. E aí eu organizei o livro e imediatamente pensei, não vou escrever o livro sozinho, embora o livro seja de minha autoria, minha organização, vou convidar os colegas que a gente tem contato aqui, brasileiros, então médicos, geriatras, neurologistas, biomédicos, farmacêuticos, e a gente então reuniu essas pessoas, todas aceitaram, foi muito bacana isso, porque é um convite, muitas vezes você pode ter ali olha, não consigo agora, e foi maravilhoso, assim, conseguimos aí em mais ou menos 1 ano escrever a obra. Nossa. E aí, já esse ano publicada, um livro inédito, claro, todos os livros são inéditos, mas eu digo inédito no sentido de abordagem Sim. dele, e que tem trazido, assim, resultados muito bacanas, porque embora seja um livro que a gente está trazendo aqui no teu programa, por ser em inglês, ele acaba tendo uma vendagem, uma aceitação, uma procura maior fora do Brasil. E eu tenho tido muitos relatos, né, muitos feedbacks interessantes em relação ao livro que está tendo uma boa aceitação na comunidade científica. Mas ele pode ser adquirido também, Por favor. aqui no Brasil. E aí, onde que as pessoas vão poder adquirir? O livro, muitas livrarias dessas mais conhecidas no Brasil já vendem o livro, ou diretamente no site da Amazon. Amazon, tudo de bom. Basta digitar lá na Amazon o título do livro, ou o meu nome, ou no próprio site da editora, da Springer Nature, a Springer, né? Se você colocar lá o Springer. E com tantas pessoas brilhantes que compuseram esse livro, ficou maravilhoso, eu fico tão orgulhosa. Assim, agora a gente tem, ao longo do tempo, estão chegando novos medicamentos, novas perspectivas, e felizmente todas foram contempladas, porque a gente fez uma pesquisa, foi até o capítulo que eu escrevi também, das novas perspectivas de tratamento. E o livro traz também informações sobre as atuais, então os medicamentos que hoje são usados, a forma correta de se fazer uso, questões de mecanismo de ação, reações adversas. Isso. Então, um amplo estudo sobre a farmacologia desses medicamentos. Não, gente, fantástico. E quando você acha que aqueles biomarcadores que você já vem estudando há tanto tempo, na saliva, e que agora você lá na USP de Ribeirão Preto, você já está no equipamento que vai poder traduzir isso, né? Nós estamos num momento bem importante agora, num passo bem importante, que é o momento em que a gente vai começar a desenvolver esse método, que a gente espera que seja na forma de um kit, mas pode ser inicialmente talvez um método in-house, né? Aquele que como você vai no laboratório, faz uma coleta e um hemograma, no dia seguinte você tem o resultado, ou até algumas horas depois. E aí, posteriormente, a ideia é desenvolver um sistema na forma de um kit, como você faz um teste de glicemia, alguma coisa nesse sentido. Então, a gente está partindo para isso, estamos aguardando algumas participações, porque a gente precisa de um investidor, estamos em contato com alguns investidores, está bem avançado isso, a gente acredita que por ano que vem a gente vai já começar com esse projeto, dar andamento ao projeto, né? Gente, eu quero agradecer demais e Muito parabenizar por essa beleza aqui, tá?
Posso dar um recado final? Por favor. Alzheimer não tem cura, mas tem tratamento. Não desista do tratamento, procure um médico. Aliás, todas as pessoas acima de 50 anos devem procurar um geriatra, mesmo que estejam se sentindo perfeitamente bem. Caso positivo, diagnóstico, um declínio cognitivo que foi apontado pelo médico, pelo geriatra, pelo neurologista, enfim, inicie o tratamento, tenha adesão ao tratamento e a qualidade de vida vai ser bem importante até para a pessoa poder viver um pouco mais, ainda que com a doença. Gente, tem coisa que não tem cura, mas tem controle. E é assim que a nutrição age. Um beijo, não perca amanhã, porque vocês vão ver os temas dessa semana que escolhemos para vocês aqui no Mais Saúde.